Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a mais um dia da programação do terceiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo. Hoje nós teremos a mesa de Práticas Letradas e Circulação de Saberes no Brasil Colonial e, em seguida, discursos da interioridade e da historiografia do século XIX. Nessa mesa, nós teremos a apresentação do Caio César Esteves de Souza e do Fernando Munhoz, com a mediação do professor Jean-Pierre Chauvin. Antes de começarmos, então, vou dar alguns informes para aqueles que não conseguirem marcar presença no início das sessões. Sempre a gente tem um pessoal da comissão lá na entrada para registrar a presença de vocês, que permite a obtenção do certificado de participação para aqueles que têm interesse. Eu também queria apresentar o site do seminário, do terceiro seminário de pós, para quem não viu ainda. Aqui nesse site nós colocamos todos os PDFs das apresentações, das comunicações que foram submetidas e aprovadas. Então, clicando em cada um deles, vocês têm acesso ao resumo e ao PDF, então, com a descrição de cada apresentador e do conteúdo que foi submetido. Bom, é isso, então, vamos dar início à mesa com o professor Jean-Pierre Chauvin. Boas tardes. Então, estamos aqui com dois alunos do professor Hansen, que está aqui. O Caio faz mestrado com Hansen desde 2015, né, Caio? E o Fernando faz doutorado desde o ano passado. O Caio esteve recentemente em Portugal, né, em Lisboa, pesquisando os manuscritos, e está estudando o Alvarenga, o poeta, né? Então, eu passo a palavra para eles. O tempo, para vocês saberem, estimar é 20 minutos mais ou menos, né, com uma certa margem de flexibilidade, são só duas pessoas. E depois, ao final, os debates para perguntas da plateia, ok? Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Conseguem me ouvir bem? Tá. Bom, eu tinha pensado, na verdade, em preparar um texto e comentar o texto enquanto fosse lendo. Mas eu percebi que quando eu faço isso, eu acabo gastando muito mais tempo do que eu deveria. Então eu vou me ater à leitura do texto e espero não matar todo mundo de tédio. Eu construí essa apresentação em um movimento duplo que eu espero conseguir concluir no tempo determinado. Primeiramente, vou fazer um resumo do percurso de meu trabalho em arquivos brasileiros e lusitanos em busca dos poemas atribuídos ao Alvarenga Peixoto. Depois, eu pretendo apresentar algumas considerações sobre o conceito de obra que surgiram desse trabalho e as suas implicações na minha proposta de edição desses poemas. Quando me propus estudar a obra de Alvarenga Peixoto, eu percebi que a mais recente edição disponível dos seus poemas, feita por Manuel Rodrigues Lapa, em 1960, se servia de vários pressupostos anacrônicos em suas notas de rodapé e na introdução biográfica que propunha. Isso não seria um problema se a edição não fosse regida por critérios de natureza semelhante. Como podemos notar, quando comentando a edição do soneto inédito, o Lapa afirma... Você pode passar aqui para mim? Obrigado. E temos logo aí um pequeno problema de interpretação e pontuação a resolver naquele quinto verso. A verdadeira lição do manuscrito parece ser que tempo há de passar, gastou a vida. Mas confessamos não achar sentido de jeito num verso assim restituído, pelo que propomos dar à primeira parte do verso uma feição exclamativa, enriquecendo de intenções poéticas. Aí vocês... Não, deixa eu... Obrigado. Vocês podem ver, aí primeiro tem o verso tal qual a gente lê no manuscrito, em seguida como Lapa o reconstruiu. A alteração por si só já causaria algum desconforto, mas o que me preocupou, mais do que isso, foi a imprecisão de algumas dessas informações. Em primeiro lugar, o verso em questão não é o quinto, mas o nono do poema. Além da alteração da pontuação, Lapa também altera o tempo verbal na segunda parte do verso, sem apresentar motivos convincentes para essa mudança. Além disso, ele não define o que seriam essas tais intuições poéticas, que ele busca enriquecer por meio de suas intervenções no estabelecimento do texto, naturalizando uma visão arbitrária do que vem a ser poesia e aplicando essa naturalização à edição dos poemas. Após notar essas características de sua edição, eu decidi buscar as fontes manuscritas para ter uma noção de quão abrangente tinha sido essa atitude do Lapa
em relação aos outros poemas, porque ele não comenta a edição de cada um deles, né? E se fosse necessário, eu reeditaria todos os poemas de forma mais conservadora. Durante o mestrado, eu consultei mais de 90 documentos manuscritos localizados na Biblioteca Nacional do Rio, no IEB, na Brasiliana, e também em vários arquivos em Lisboa, Coimbra, Évora e Porto. A maior parte desses documentos eram grandes códices que compilavam muitíssimas páginas de poemas anônimos misturados a outros poemas atribuídos a autores conhecidos, como Camões, mas também a ilustres desconhecidos, que eu só vi o nome ali mesmo, naquelas miscelâneas, e nunca mais. Se, por um lado, eu não consegui localizar novos poemas atribuídos ao Alvarenga Peixoto, nesse trabalho inicial, porque recentemente eu localizei 6 inéditos aqui na Brasiliana, eu consegui, durante esse percurso, perceber uma característica fundamental que escapa das edições que temos desses poemas. A artificialidade da compilação que os reúne sobre um título uno e arbitrário de obras poéticas. Quando abrimos qualquer edição desses poemas, encontramos textos estabelecidos, completos, com notas explicativas, pontuação coerente, notícia biográfica que os ampara no tempo e espaço. Em resumo, temos obras de um autor canônico. No caso de miscelâneas, por exemplo, ou de folhas volantes, em diversos estados de conservação, muitas vezes a gente nota que esses manuscritos nem são atribuídos ao Alvarenga Peixoto. E eles definitivamente não têm uma forma finalizada que nos permita pensá-los como uma unidade teleológica ou poema que o editor deveria buscar reconstruir no processo de estabelecimento do texto. Para ilustrar isso, eu peço que vocês deem uma olhada no primeiro quarteto de um dos seus sonetos mais conhecidos. Vocês veem que a imagem de cima foi encontrada na Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, e a de baixo, em Coimbra. O nome da persona feminina, no primeiro verso, você pode passar mais um ali, varia de Estela para Joânia, muda totalmente. Em um deles, a gente lê e-namorado como 2 palavras, enquanto no outro, e-namorado aparece como uma palavra só, como adjetivo. No outro verso, a gente localiza voto eterno em um deles e eterno voto em outro, e assim sucessivamente. Isso apenas no primeiro quarteto. Agora, se nós olharmos as páginas inteiras, a gente percebe que os 2 testemunhos são anônimos, e que o encontrado na Biblioteca da Ajuda apresenta a rasura de todo o penúltimo verso, enquanto que o de Coimbra tem o seu último verso truncado. Falta uma palavra no fim do verso, que seria pedaços, que a rima não fecha, a métrica também não, do jeito como se encontra. Provavelmente, as rasuras nesse último terceto indicam um ruído na transmissão desses poemas, transmissão oral dos poemas. Então, quando eu me deparei com esse tipo de situação, eu percebi que não conseguiria estabelecer critérios editoriais que me dessem respostas satisfatórias para decidir qual seria a lição adequada ou genuína desses poemas, porque todas elas cabem. Eu percebi também que as condições de leitura desses manuscritos que eu apresentei aqui hoje estão longe de constituir uma exceção. Dificuldades muito similares a essas foram encontradas na maior parte dos textos com que trabalhei. Quando eu me dei conta disso, talvez um pouco mais tarde do que deveria, eu percebi que poderia ser pertinente permitir que essas dificuldades práticas do trabalho de leitura desses manuscritos determinassem mudanças significativas no critério de estabelecimento dos textos. Em minha perspectiva, eu tinha 2 caminhos possíveis a trilhar a partir daí. Ou eu poderia pensá-los como desvios de um poema original, me falando daquela máxima filológica de que quem diz cópia diz erro, ou eu poderia aceitar que essa oscilação faz parte de uma estrutura dessa poesia e fazer um levantamento das incongruências entre as obras poéticas editadas até então e os textos manuscritos com os quais eu tive que lidar durante os meses que fiz esse trabalho em arquivos. Eu escolhi o segundo caminho, claro, né, e eu pretendo apresentar aqui essas conclusões sempre parciais hoje. Então, esses poemas atribuídos ao Alvarenga Peixoto foram editados 3 vezes até hoje. Em 1865 por Carvalho, por Norberto, Joaquim Norberto de Souza Silva, em 56 por Domingos Carvalho da Silva e em 60 pelo Manuel Rodrigues Lara. Em 98, Francisco Topa publicou um artigo em que ele editava um soneto inédito do Alvarenga Peixoto, mas nada sistemático e nada de muita circulação também. A edição de Domingos Carvalho, de 1956, ela é meramente utilitária, como ele mesmo diz, reproduzindo a feita por Joaquim Norberto, e foi duramente repreendida pela maior parte de suas intervenções.
consideradas injustificadas. Além disso, ela circulou por muito pouco tempo, porque já em 1960 o Lapa reeditou as obras de forma mais criteriosa, e por isso eu decidi não abordá-la aqui, abordar só com as que de fato foram recebidas em ampla escala, que foram a do Norberto e do Lapa depois. Então eu preparei aqui no próximo slide só uma comparação para vocês terem noção de como se estruturam essas edições. Só os paratextos. Perfeito. Quando a gente olha para isso assim, dá a sensação de que o Lapa tem utiliza muito menos os paratextos do que o Norberto. Mas essa sensação ela não é verdadeira necessariamente, porque o prefácio do Lapa abarca muitas coisas que o Norberto dividiu na sua edição. E os dois compartilham de muitos pressupostos básicos. É possível notar, por exemplo, que as duas edições partem do pressuposto que eu tentei relativizar na minha pesquisa, que é de considerar o texto publicado apenas após ele ter sido impresso. A gente vê que muitas vezes um texto se encontra em forma muito semelhante no arquivo no Rio de Janeiro, em Évora e em Coimbra, por exemplo. E antes de ter sido impresso, os manuscritos são do século XVIII, aliás. Então, é muito inverossímil a gente pensar que esse texto estava inédito até esse momento, já que ele está muito similar em lugares tão diferentes. Ainda que Norberto e Lapa compartilhem desses critérios e estruturas em seus trabalhos, é importante notar que há uma diferença muito grande na experiência de leitura das duas edições. Norberto apresenta os textos divididos em gêneros que seguem uma certa hierarquia lírica, enquanto o Lapa propõe uma organização dos textos segundo uma cronologia. Além disso, o Norberto utiliza didascálias em sua apresentação dos poemas. A gente sabe, com os estudos do professor Hansen com Marcelo Moreira, recentemente, pode passar para mim, que as didascálias fazem a remissão de um texto a outro e fixam o caráter de complementariedade das unidades poemáticas. Em Norberto, essas remissões são encontradas e os poemas se organizam em subconjuntos durante a edição. Agora, é claro que quando você organiza os poemas em subconjuntos, você não está prescrevendo uma leitura ao seu leitor. Você tenta ordenar a leitura dele de determinada forma, mas existe uma liberdade do leitor. O professor Hansen também aponta isso, que havia a possibilidade de lê-los diferentemente, o que remete a esse ato existente entre os dispositivos bibliográficos textuais, esse hiato, né? E a liberdade dos leitores individuais. Eu preparei aqui para vocês, eu vou ter que pular uma parte porque eu nitidamente me estendi mais do que eu deveria sobre isso. Eu queria poder comparar a ordem desses poemas, mas eu não queria aborrecer ninguém fazendo uma comparação poema a poema. Então eu tentei preparar uma imagem, uma tabela que pudesse mostrar. Vejam como que a gente organiza os poemas da edição do Norberto. Eu tentei organizar em um gradiente, você tem a divisão entre os gêneros do lado esquerdo, e do lado direito vocês têm as subdivisões pelas didascálias. Os poemas sonetos dedicados à Rainha Dona Maria I, ao Marquês do Lavradio e ao Cárcere. Agora, o Lapa, quando altera isso para uma suposta cronologia biográfica, ele altera totalmente a experiência do leitor desses poemas. Pode passar para mim? Perceba que o efeito de gradiente desaparece. O que está em vermelho, aí nessa proposta de Lapa, são os poemas inéditos que ele faz. E se ao fim a gente vê ali um subconjunto no Cárcere, é pura e simplesmente porque eu achei que era pertinente apontar isso, porque não há nenhuma didascália que prescreva essa leitura. Então, a experiência de um leitor que lê uma edição e que lê a outra é completamente diferente, né? Muda bastante. Então, o que eu quis... É importante ressaltar que eu não estou propondo que o Lapa desvirtua a forma de se abordar a obra de Alvarenga Peixoto, nem que o Norberto apresente uma versão correta. O que me interessa é demonstrar que as edições de obras atribuídas a poetas que não as publicaram oficialmente enquanto vivos, nem as dispuseram em determinada forma em códice impresso, datilografado, ou até manuscrito, se torna sempre um território em disputa. Cada editor tenta demonstrar que sua proposta é mais pertinente que a dos anteriores, geralmente a propondo como natural, em detrimento da deturpação, como eles definem, proposta pelos outros. Isso a gente encontra já há muitíssimo tempo, mas vou ter que pular para os exemplos, peço desculpas por isso. Agora, se as edições de poemas atribuídos a um mesmo autor se comportam como disputas de um território, que território é esse e por que interesse em conquistá-lo?
Por que se busca isso? Eu creio ser pertinente propor que o território não é o conjunto de poemas adotado como corpus, mas a obra, com inicial maiúsculo, de um determinado autor, também com inicial maiúsculo. Essa distinção fica nítida quando a gente compara, por exemplo, a postura de editores de antologias destinadas a um tema ou a um período literário e a de editores que se propõem a editar uma obra completa. Uma pessoa que organiza uma antologia pode muito bem dizer que o critério que ela utiliza para dispor os textos é pessoal, ou então que ela utiliza algum critério vago, um valor estético, como importância histórica. Mas alguém que faz uma obra completa não tem liberdade para poder dispor os textos como bem entende. Imagina uma edição completa de Machado de Assis que começa com Esaú e Jacó, passa para a Ressurreição, para as Crônicas, ia ser uma aberração. Né? Apesar de todos os textos estarem ali, ia passar a impressão de que estava incompleto, uma impressão de incompletude. Porque, na verdade, apesar de estar completo, a única coisa que estaria faltando ali era a própria obra, o conjunto de obra, que é o que a gente consegue entender como essa obra com O maiúsculo. Assim. Daí, eu tive a impressão de que existem duas exigências básicas para a composição de uma obra completa. Perfeito. A primeira é a reunião de todos os textos produzidos pelo autor. E a segunda é a existência de um critério coerente de disposição desses textos. Coerente parece ser a palavra mais importante dessas exigências. E eu concordo que haja necessidade de uma coerência interna de uma edição. Mas o que parece irônico é que o leitor tende a aceitar como coerente aqueles textos unidos de determinada forma, que passem uma impressão de um conjunto de obra enquanto ele vai lendo aquilo ali, mesmo que ele saiba que os poemas se encontram dispersos na folha de arquivos. Então, assim, se torna legítimo o que mais se afasta do que efetivamente se encontra sobre o poeta em fontes primárias. Nesse sentido, a atividade do editor, além de transcrever e modernizar os textos de acordo com critérios pré-definidos, é também de criar uma obra como ficção, da qual o autor é ao mesmo tempo objeto e sujeito. Eu explico. Ao ordenar os poemas de determinada forma, seja segundo os gêneros propostos por Norberto ou a cronologia difusa de Lapa e Carvalho, e ampará-los como para textos de diversos tipos, os editores de poemas atribuídos ao Varenga Peixoto criam uma sensação verossímil de que o leitor está diante de tudo aquilo que sobrou da vida de um homem relevante à história do país ou à literatura brasileira. Os textos que leem lhes são apresentados como autênticos. Todos são objetos produzidos pelo sujeito Alvarenga Peixoto e estão acessíveis aos leitores que, por meio dos textos, conseguem ter um contato direto com a forma de pensar desse sujeito. Ao mesmo tempo, o leitor conhece previamente a biografia desse homem por meio de um texto introdutório preparado pelo editor, no qual Alvarenga Peixoto é objeto de investigação mais ou menos criteriosa e que permite preencher as lacunas que a simples leitura dos textos não conseguiria suprir. Muitas vezes, as informações encontradas nessa introdução são retiradas dos próprios poemas, que são lidos como se fossem discurso autobiográfico e transpostos ao discurso crítico de forma romanceada. Em outros casos, os editores permitem que a imaginação corra solta, preenchendo lacunas sem amparos de fontes primárias, apenas com base no que julgam verossímil que tenha acontecido. O Norberto faz isso, eu ia mostrar aqui um trecho, mas pode passar se quiser, porque eu não vou aborrecer mais vocês com essa parte. Agora, essas introduções criam uma biografia fictícia, não no sentido de que sejam totalmente inventadas e sem qualquer base em fontes primárias, e sim no sentido de que não precisam comprovar a veracidade de suas afirmações, bastando-lhes muitas vezes a verossimilhança do que dizem em relação às expectativas do leitor, que em geral são baixas. A biografia, que se propõe como verdadeira, utiliza os poemas como documentos a partir do qual é escrita, e ao mesmo tempo torna-se um critério de legibilidade desses poemas, associado às notas e aos outros elementos do paratexto. Essa circularidade da relação entre autor e obra, no caso específico de Alvarenga Peixoto e verossimilmente em muitos outros, é criada pela intervenção de seus editores. Voltando à questão proposta anteriormente, sendo a edição de poetas como Alvarenga Peixoto uma disputa de territórios, que território é esse e por que é interessante conquistá-lo? Segundo me parece, o território em questão é essa circularidade autor-obra criado pelo processo editorial. Esse processo busca naturalizar essa construção ficcional e tornar-se hegemônico, exercendo um domínio sobre os significados que os poemas dispersos na poeira dos arquivos podem vir a ter. O que digo pode ser verificado, por exemplo, na censura explícita que Norberto assume ter feito a um dos sonetos de Alvarenga Peixoto,
por não condizer ao que o editor julga digno do poeta. Isso, esse mesmo. Possuo ainda um soneto inédito com a sua assinatura que assentei de não juntar às suas obras. Acho-o indigno do autor e por demais ofensivo aos heróis da emancipação da América Inglesa, depois dos Estados Unidos. Pois é. Verossimilmente, esse soneto está perdido para sempre, já que as buscas de Carvalho e de Lapa e as minhas para reencontrar e editar esse texto foram em vão. Por meio dessa censura, Norberto conseguiu silenciar eternamente o significado que destoava do discurso criado por ele sobre a biografia de Alvarenga Peixoto, e que eventualmente poderia prejudicar a naturalização dessa circularidade autor-obra por ele proposta. Percebidas essas questões, me surgiu uma outra questão mais simples, de resposta mais difícil, ao menos para mim. Como eu posso editar esses poemas sem necessariamente constituir uma obra poética de Alvarenga Peixoto? Eu não sou filólogo, eu não tenho nenhuma aspiração de me tornar filólogo, mas eu tive uma ideia utópica de editar uma obra poética às avessas, que permitisse ao leitor ter um contato tão direto quanto fosse possível com o que eu encontrava no caos dos arquivos. Agora, isso é impossível, é lógico, porque eu estou escrevendo uma dissertação de mestrado que é, por definição, um texto único e coerente. Então, eu não podia simplesmente entregar um caos. A solução prática que eu encontrei foi uma mediação entre isso, e eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso depois. Eu até trouxe aqui... Perfeito. Eu trouxe aqui o rascunho da minha edição, o esboço. Eu compilei todas as fontes primárias manuscritas, todas as fontes primárias impressas. As manuscritas e as impressas foram editadas com facsímile. As manuscritas têm uma edição, uma transcrição conservadora, e as impressas só uma edição modernizada, né? Em seguida, eu fiz uma compilação da obra constituída, ou seja, tudo aquilo que os 3 editores fizeram está aqui. Os poemas na ordem que o Lapa propôs, que se tornou hegemônica desde a década de 60, acrescidos do poema que o Francisco Topa publicou, inédito, e agora, que eu ainda tenho que acrescentar aqui, dos 6 poemas que eu localizei. No fim, eu ainda coloquei poemas que se referem ao Alvarenga Peixoto no século XVIII, que eu fui encontrando conforme eu mexia nos arquivos. Foi uma tentativa de mostrar, de fazer uma edição que não fosse seletiva propriamente e que não buscasse naturalizar o processo editorial, mas que pudesse ser acumulativa e demonstrar justamente a artificialidade desse processo, tanto do meu processo editorial, quanto dos que vieram antes de mim editando Alvarenga Peixoto, e verosimilmente virão daqui a um tempo editando novamente essa poesia. Então eu trouxe aqui depois, quando terminar a mesa, se alguém tiver curiosidade de folhear. Tá. É isso. Obrigado. Obrigado. Agradeço ao Caio, vou passar a palavra para o Fernando. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer aqui aos membros da comissão organizadora do seminário, que foram muito prestativos aí em tudo que a gente precisou. Agradecer a presença dos professores, de todos, e também gostaria de agradecer a presença dos amigos Caio e Jean-Pierre aí, que já há alguns anos a gente vem se encontrando na pesquisa sobre esse tempo tão velho, mas tão interessante para alguns, né? Enfim, eu gostaria de dizer que o que eu vou expor aqui é ainda algo muito incipiente, muito parcial, devido ao tempo de pesquisa aí que eu comecei no início de 2016. E eu tenho algumas ideias, algumas coisas para expor, mas ainda não é nada definitivo, né? O trabalho que se iniciou no ano passado, ele tinha como objeto central as cartas do Antônio Vieira, mas já é também resultado de algum tempo de trabalho aqui referente ao mestrado, em que o objeto era outro, mas trouxe alguns elementos sobre o gênero epistolar e o período, né? Enfim, espero que... Vou fazer um apanhado de tudo que eu tenho pensado e espero que seja do interesse de todos. Bom, o projeto de pesquisa que foi apresentado ao Programa de Literatura Brasileira, ele vinha propor uma leitura das cartas do Antônio Vieira para tentar situar, com a atividade de leitura, tentar situar diante de um debate que surgido na década de 1930,
né? Esse debate era centrado no papel da Companhia de Jesus na América Portuguesa em relação à escravidão do índio e do africano, né? E esse debate, na década de 30, ele se inicia com um autor português chamado Alfredo de Albuquerque Fellner, que ele era um português militar que ocupava um posto em Angola. E em 1933 ele publica em Coimbra uma obra que se chama Angola, apontamentos sobre a ocupação e início do estabelecimento dos portugueses no Congo, Angola e Benguela. Essa obra a gente pode acessar aqui nos arquivos do IEB, né? Em determinado trecho dessa obra, ele vai começar a discorrer sobre a presença da Companhia de Jesus na América Portuguesa, afirmando que havia um conflito interminável com os colonos, com os engenhos, em relação ao uso da mão de obra dos índios, né? E que a Companhia de Jesus seria contra, mas o preço do escravo africano seria muito elevado. Então esse conflito não teria fim. E a Companhia de Jesus, tendo noção disso, diz o Fellner, começa logo a atuar em Angola para dominar o mercado angolano, ali na costa de Angola, dos escravos africanos, e poder controlar o preço do escravo que iria para a América. E aí o Fellner vai afirmar com isso que, com esse domínio da Companhia de Jesus em Angola, eles conseguiram construir um sistema que os oferecia, que dava intermináveis lucros, aí, entre aspas, o que ele dizia. E aí ele vai concluir que a presença da Companhia de Jesus na América, ela iria insistir na proibição da utilização da mão de obra indígena para forçar os colonos a utilizarem mão de obra escrava e assim gerar lucro para os padres que estavam do outro lado do Atlântico, né? Isso ele escreve, ele publica em Coimbra em 1933. Enfim, 5 anos mais tarde, o jesuíta Serafim Leite, ele está publicando o segundo tomo dos 10 grandes tomos da sua história da Companhia de Jesus no Brasil. E aí, nesse segundo tomo, ele vai citar o Fellner como sendo um autor, entre aspas, de certa mentalidade deformada, e vai acusar o autor português de não apresentar nenhuma evidência empírica sobre a tese dele. E assim vai afirmar que, pelo contrário, a presença da Companhia de Jesus na América era uma presença em que os padres ali seriam obrigados durante os mais de 200 anos, desde Nóbrega até a sua expulsão com o Pombal, em 1750, que eles seriam obrigados a conviver com a escravidão. E ao mesmo tempo, eles serviram para instrução e consolo dos escravos africanos, e aí, assim, a Companhia de Jesus seria responsável por trazer a paz ao Estado do Brasil, e prosperidade, a Fazenda Real, porque não interferia, mas não concordava, enfim. Esse debate, na década de 30, ele se desenvolve e ele está presente por todo o século XX, nas obras dos autores que vão tratar da presença da Companhia de Jesus na América Portuguesa, no estado do Brasil, do Grão-Pará e Maranhão. Eu encontrei, por exemplo, na obra do professor Alfredo Bose, lá no capítulo que ele fala sobre Vieira, no Dialética da Colonização, ele cita ali o debate. O outro autor, o Antônio José Saraiva, também no texto que vai falar sobre a escravidão e a Companhia de Jesus, também vai se posicionar nesse debate. Depois historiadores como Charles Boxer, mais recentemente, mas não tão recentemente, tem o Luiz Felipe de Alencastre, todos eles vão lembrar desse debate, né? Mas o que eu acabei vendo é nada além de uma tomada de posição para um dos lados, e nenhum deles se atém a desenvolver ou a pensar
mas esse debate em si, né? Aí entra o projeto de pesquisa, né? A leitura Vieira, como um grande representante da Companhia de Jesus em Portugal no século XVII, pareceu relevante no projeto propor uma leitura das cartas de Vieira que situasse o jesuíta diante das questões derivadas da relação dos padres da ordem com os poderes em jogo no reino português. Então, como que, centrado na figura de Vieira, como que a Companhia de Jesus lidava com essas questões dos poderes do Império Português e da difusão da fé católica própria da ordem, né? O caminho em si seria a leitura das mais de 750 cartas que se sabe escritas por Vieira, pensando a carta como um gênero da escrita do século XVII que poderia apresentar um interior ou uns meandros de uma lógica presente, sobretudo nos sermões, nos textos proféticos, que seriam as bases do que Vieira pensava enquanto projeto de Império Português e de difusão da fé católica, né? Enfim, tendo a oportunidade de ler, de ter em mãos o primeiro tomo das cartas, da obra completa do Vieira, que é a mais ampla compilação das cartas de Vieira recentemente publicadas aqui no Brasil e em Portugal, eu tentei, através da leitura de uma grande parte delas aí no ano de 2016, eu tentei pensar as cartas de Vieira e conseguir me situar no recorte do corpus aí e encontrar pelo menos o que me chamou a atenção, três grandes, vamos dizer, temas ou três grandes temáticas, três grandes causas que estão ali nas cartas do Vieira, né? Que elas muitas vezes encontram, essas causas se encontram meio reunidas em determinadas fases, mas também esparsas por todas as cartas que dariam conta da vida toda do Padre Antônio Vieira, né? O primeiro tema que eu encontro relevante seriam os assuntos relativos à diplomacia e às questões internas do reino português, né? Tudo que dizia respeito à posição de Portugal enquanto império no século XVII, diante de outras constituições políticas, fossem elas igualmente católicas, como Espanha, fossem elas tidas como hereges, como França, Inglaterra, Holanda, vê-se, principalmente na fase da década de 1640, mas também em outras, esparsamente em outras fases, essa causa presente nas cartas de Vieira, né? As negociações diplomáticas nessa década de 1640 sobre a soberania de Portugal diante do fim da União das Cortes Ibéricas ou diante da presença da força holandesa aqui na América Portuguesa, na Bahia, em Pernambuco, mas também da conveniência do convívio com judeus e cristãos novos que seriam os detentores do capital muito importante, que o Vieira acreditava muito importante para a soberania de Portugal, a defesa da reforma da Inquisição, por exemplo, do casamento dos nobres que Vieira iria interferir ali na década de 1670, lá em Roma. Esses temas, quando ele sai da prisão, né, esses temas relativos ao que a gente poderia dizer muito estranhamente da política externa de Portugal, né? A segunda causa seria relativa à teologia da Contra-Reforma e ao direito natural como forma de ampliar os poderes do Império Católico Português, né? Eu encontro essa causa, esse grande tema também em Vieira, principalmente na fase em que ele se coloca como missionário no estado do Maranhão e Grão-Pará, em que ele vai ali tocar nos assuntos do convívio, da catequese, do aldeamento dos índios,
e a subsequente relação de Vieira com os habitantes dessa região do estado do Maranhão e Grão-Pará, e os conflitos internos ali que ele acaba encontrando com os poderes locais ali na defesa da liberdade do índio, né? E a terceira grande causa que eu encontrei, que eu consegui ver sobre as cartas de Vieira, seriam os assuntos relativos ao futuro de Portugal. Então, obviamente, futuro aí pensado catolicamente, né? Os temas que tratam das profecias que dizem para Vieira ser Portugal um reino escolhido para difundir a verdade católica ao mundo, né? E aí entram, primeiramente, as cartas que ainda ali, no final do período do Maranhão, que ele estava no Maranhão, se referem ao escrito que Vieira teria enviado em 1659, pouco depois da morte do rei Dom João IV, ao bispo André Fernandes, o bispo de Portugal, do Japão, que foi interceptada pela Inquisição, aonde Vieira falava sobre o futuro de Portugal, com o advento do Quinto Império, a ressurreição de Dom João IV, em 1666. Né? Depois, toda a série de cartas que endereçava aos amigos nobres ali, que ele, na década de 60, enquanto ele estava entre Coimbra e Vila Franca, ali em Portugal, sendo constantemente interrogado pela Inquisição justamente por ter levantado essas questões proféticas, e nessas cartas fica muito claro como que Vieira tenta articular com esses correspondentes dele, que ele fica claro ali que ele está escrevendo a história do futuro, e em que ele pede para esses correspondentes que enviasse para eles textos proféticos que ele ouviu que estavam circulando, textos proféticos. Ele pede que envie, ou mesmo relatando acontecimentos como cometas, dragões, terremotos, enfim, que ele vai relatando como seriam ali evidências das profecias, né? Principalmente em 1666, que seria a volta de Dom João IV, mas depois ele estende essas profecias quando o rei não volta, né? E aí ele continua estendendo essas profecias para outros elementos. Desse estabelecimento do corpus, foi possível traçar uma direção que pensava a materialidade das cartas sobre a circulação dos saberes ali no século XVII, não apenas restrito aos jesuítas ou ao mundo católico da Contra-Reforma, mas saberes circulando por diversos contextos da Europa, que saberes coletivizados que estariam articulando a prática de Vieira ali nas cartas, porque viabilizava, através das representações, o que convinha a ele escrever nas cartas. Então, as representações de padre, orador, de diplomata, de missionário, de injustiçado, de profeta, essas representações seriam convenientes nessas cartas, porque elas estariam articulando saberes que estão circulando ali na Europa e nos domínios americanos, enfim. Seriam saberes que estariam circulando e, por isso, seriam compartilhados, no caso, entre emissor e destinatário, e isso traria a conveniência e a persuasão ali no discurso epistolar, né? Bom, eu tô com meu tempo acabando, eu teria muito mais coisas para dizer, mas eu penso que, só para citar, não vou conseguir desenrolar muito no que eu tinha pensado para apresentar, mas essas articulações, eu procurei estabelecer essas articulações que estão ali circulando, que estão articulando as cartas do Vieira. Eu pensei, pelo menos, duas grandes, o que eu chamei, talvez erroneamente, mas chamei de matrizes ali, de vértices ali de saberes que estão presentes. Eu penso em dois principais que estão presentes nas cartas de Vieira, que seriam o primeiro deles, sobre a retórica epistolar, sobre as cartas, como que a retórica epistolar ela é um gênero da escrita que possui uma genealogia enquanto derivada ali da instituição retórica, e ela estaria articulando saberes há muito difundidos e circulando pela Europa, e isso traria uma conveniência e uma partilha de saberes ali pelo costume entre emissor e destinatário,
na retórica epistolar, e ao mesmo tempo eu penso também em outra grande matriz que seria a teologia, as doutrinas da Contra-Reforma, como uma síntese também de saberes que estão circulando ali. Eu penso, por exemplo, na relação de Vieira com os índios, muito próxima da relação de Nóbrega com os índios um século antes, e toda a teologia das universidades ibéricas pensando a questão do direito natural, a questão que nos concílios da igreja vão dar nas doutrinas da Contra-Reforma, e como que são doutrinas, são saberes que circulam enquanto doutrinas, que também são partilhados ali entre missões e destinatário, e que também tornam convenientes o diálogo entre ausentes ali, que seria a carta, no caso de Vieira, com os diversos correspondentes, né, em diversas localidades, de diversos graus de importância dentro da hierarquia do reino português, mas mesmo de outros contextos, enfim. E essas representações, de qualquer forma, são convenientes porque estão articulando esses saberes ali que estão presentes no século XVII. Né? Seria mais ou menos isso que eu consegui pensar nesse ano de pesquisa sobre as cartas de Vieira, e penso que a partir daí eu consigo tomar algumas direções na leitura das cartas um pouco mais verticalizadas. Né? É mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela paciência de todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Caio, novamente. Agora a gente abre para vocês fazerem perguntas. Ou não também. Então, complementar a mesa, as falas, né? Gostei muito de escutar. E um pouco aí provocar vocês a falarem mais. Né? Fernando, uma coisa que ficou um pouco assim, faltando para mim, na sua fala, acho que pelo tempo da apresentação, é o seguinte: você disse que você já passou mais ou menos por 700 cartas. Não, eu estou passando, né? Você está passando. Estou passando. Tá. Uma parte delas. Eu queria entender se você, ao longo da leitura, se você está localizando variações de posicionamento do Vieira, ou você está observando mais posicionamentos constantes. Quer dizer, ao longo das cartas ele está transformando as perspectivas dele, ou ele tem um ponto de vista bem evidente e ele vai sustentando esse ponto de vista a médio e longo prazo. Né? E para o Caio, eu achei muito legal a tua concepção de edição, né? Que você juntaria várias possibilidades, incluindo edições anteriores e dados que você tem novos agora. Né? E eu acho que isso é uma contribuição, não sei, estou pensando um pouco alto aqui, mas além do estudo do Alvarenga Peixoto, isso tem uma contribuição para a historiografia literária. Né? Ou pelo menos tem um questionamento possível na historiografia literária. Quer dizer, todos esses processos de periodização, que são tão problemáticos, eles se baseiam em imagens muito estáveis, né? E frequentemente estereotipadas de escritores. Né? O que você está fazendo vai no oposto total, ou seja, é impossível estabelecer o que seria uma identidade, seja estética ou psicológica, fixada, quando você tem essa movimentação que mostra, digamos assim, toda a materialidade envolvida ao longo da recepção e da circulação, né, desses textos. Né? É isso, só para vocês falarem um pouco. Quer começar? Pode ser? Eu só Pois não. uma sugestão Claro. só. O Caio, acho que você está partindo de um determinado pressuposto que tem uma crítica a um conceito universalizado de filologia, que é basicamente uma filologia romântica. E o Fernando tem uma relação nisso também, que a gente poderia perguntar onde a gente situa o Antônio Vieira numa historiografia literária. Ele, pelo que você falou, tanto esse campo teológico-político, essa metafísica dele, quanto esse campo retórico,
é toda a latinidade e toda a história da Europa, o que está nele. Agora, aqui na nossa história literária, o Vieira é uma manifestação literária. Ele é uma espécie de fantasma, uma espécie de abantismo, uma espécie de anúncio incompleto de algo que só vai acontecer com o Zé de Alencar ou com o Mário de Andrade. Agora, aí você também tem uma questão de onde situar o Vieira nesses processos historiográficos. Quer dizer, ele é a literatura brasileira, ele é a manifestação literária portuguesa, na colônia portuguesa, ele é a literatura portuguesa, ou ele não é nada disso? Porque o próprio conceito de manifestação, ou de literatura, no caso, brasileiro-portuguesa, ele pressupõe a definição romântica de si mesmo. E até quando a gente vai continuar com isso? São questões que levante. Não sei se são questões pertinentes, mas são. Num seminário de literatura. Sim. Mas eu gostei também das falas de vocês. Você vê que eu estou mais ou menos por dentro. Eu sou suspeito. Tá bom. Obrigado, professores, pelos comentários, pelas questões. São, evidentemente, muito pertinentes a observação. E eu estou, obviamente, não se trata de literatura brasileira, nem mesmo de literatura pensada como nós pensamos desde o século XIX, nem sequer manifestação literária. E eu estou trabalhando para situar esses textos, mas eu poderia pensar em letras portuguesas ou letras que estão sendo compostas a partir e através de preceitos da retórica que estariam convenientes à causa e na causa da relação autor-obra público, ou seja, na relação emissor-carta-destinatário, no caso das cartas do Vieira. O que isso teria a ver com a historiografia literária brasileira? Eu penso numa questão da escrita mesmo, enquanto não sei se poderia dizer modeladora aí de uma escrita que depois viria a ser a escrita do português brasileiro, né? Mas que não é ali, mas que vai ser depois lida como, né? Ou vai ser os seus pressupostos e as suas estão ali, vão ser as bases, né, de uma escrita do português brasileiro. Não sei, eu ainda tenho muito para pensar em relação a isso, mas mais ou menos isso. Com relação à pergunta do professor Jaime, eu não pensaria em... só para situar, eu mais ou menos passei por entre 350 e 400 cartas das 750 do Antônio Vieira nesse primeiro ano de pesquisa, né? E eu não colocaria como a transformação das posições que Vieira toma em relação aos temas. Eu colocaria no decorrer das cartas, né? Eu colocaria numa relação de conveniência ao destinatário, em que ele vai modificando de uma certa forma algumas posições a partir da conveniência que ele teria para quem ele estaria escrevendo, né? Então, não vejo isso em todos os temas. Por exemplo, ainda na questão do direito natural dos índios, eu vejo uma constância mais fixada, ainda posso vir a mudar isso também. Mas, por exemplo, na questão em relação ao capital judeu, ao capital dos cristãos novos, você vê essa adaptação clara quando ele escreve uma carta aos judeus de Rouen, em que há ali uma prestatividade ou dizer sobre
a validade da presença deles no reino português, que já não é a mesma quando ele está falando com um superior da ordem, por exemplo, ou com um nobre português. Né? Isso é interessante. Sim, claro, é o objetivo. Né? Como que as coisas elas estão sendo modificadas de acordo com o destinatário, né? Porque ele está tentando articular. Mas isso, nesse caso, eu já não vejo essa... Mesmo posso vir a observar também com relação à defesa da liberdade do índio. Tem algumas evidências, por exemplo, de alguns textos que já não seriam cartas, em que ele admite a utilização de alguns índios quanto escravos, mas, enfim, eu ainda preciso localizar isso melhor, né? Mas é mais ou menos por aí. Sobre o que, na verdade, as duas perguntas se relacionam. Né? A minha postura em relação a essa edição, ela deve muito, na verdade, não estou falando isso para puxar saco, mas ao trabalho de vocês dois, na verdade. O livro do Jaime sobre crítica em tempos de violência começa a relativizar alguns conceitos, como o valor estético e esse universalismo da literatura, e indica também que uma das vertentes mais notáveis nos estudos literários hoje é o questionamento dos critérios do cânone. Durante a graduação, teve um lançamento enquanto estava aqui na graduação, e me animou, eu fiquei pensando sobre isso. E, recentemente, quando o Hansen e o Marcelo Moreira lançaram a edição do Gregório, no 5º volume eles escrevem e fazem uma grande revisão de todas essas questões filológicas, sobre o que é estabelecer um texto e como que se naturalizou aqui no Brasil uma filologia romântica mesmo. E muitas vezes se naturalizou de uma forma meio adaptada um pouco às pressas, talvez, para ser polido, né? Um pouco nas coxas, assim. Porque é uma filologia que vai contra seus próprios critérios, muitas vezes, né? Por uma conveniência do editor. Então eu juntei essas duas informações e eu comecei a pensar sobre essa edição. Agora, o que já me falou de contra a historiografia e tudo mais, de fato, não tem como, quando você começa a lidar com arquivo, você acreditar naquela imagem que vem dentro do poeta. Isso eu estou falando de um poeta que nem Alvarenga Peixoto. Eu fico imaginando quando você vai lidar com Vieira, que é aquele tipo de autor que a gente não sabe se ele dormia, porque o tanto de coisa que esse homem escreveu é inverossímil que ele tenha escrito tudo isso, que uma pessoa tenha tido tempo de vida para escrever tudo isso. Né? Então eu fico imaginando a loucura que deve ser lidar com os arquivos do Vieira. E aí quando a gente lida com tudo isso, depois abre um manual de historiografia e lê 5 páginas que definem um perfil psicológico, social, fala o que o autor gostava de ler, o que ele gostava de fazer. Parece a revista Caras, às vezes. Fica difícil a gente não começar a questionar aqueles critérios. E eu tive que pular muita coisa na apresentação, que foi meio triste. Mas tinha uma parte que eu ia comentar ainda, que no século XVIII, lá na Inglaterra, quando eles resolveram definir o Shakespeare como poeta nacional, o Shakespeare passou por um processo muito semelhante a esse que a gente vê aqui. O Chartier aponta isso no artigo, que eles começam a censurar trechos da obra do Shakespeare e a reescrever alguns outros trechos para deixar mais shakespearianos, seja lá o que isso signifique. Né? Justamente, é uma coisa assim, é uma aberração, mas que foi feito na época e que ainda é feito até hoje, como vocês viram aqui, em 1960, o Rodrigues Lapa fazendo isso com o Alvarenga Peixoto. Agora, se a gente for pegar para revisar, principalmente desse pessoal da época colonial, mas eu imagino que também dos poetas românticos deve ter muita coisa muito deformada para satisfazer alguns processos de interpretação das letras nacionais, e possivelmente até do século XX, mas aí fica um pouco mais difícil, porque muitas pessoas tiveram contato físico com esses autores, né? Então, o caso do Guimarães Rosa é evidente, que a família... Eu não conheço. A família, ela interdita a publicação de muita coisa. Aí alguns pesquisadores conseguem quase, assim, por uma força extrema, né? Que a universidade tem acesso, mas a família põe uma medida jurídica que nada daquilo pode ser citado, nem publicado, né? Isso está até hoje. O Diário Alemão, o Guimarães Rosa, o filho dele no nazismo. As piadas são... e até o Mário, né? O autógrafo mineiro fez um conjunto de fotos do sertão e
depois eles queriam publicar com pequenos trechos do Grande Sertão. E a Vilma e a Agnes, as filhas dele, elas cobravam R$5.000 por linha da citação. Então a indústria ficou num processo de 2 ou 3 anos negociando até que conseguiram um abatimento, deve ter pago R$2.000. E nesse sentido elas dificiltam muito. O Jorge tem todo um trabalho sobre os diários de Hamburgo, de Voz, quando ele foi diplomata na Alemanha nazista, mas a gente não pode ler, porque elas não permitem. Quer dizer, precisa pagar muito. Mas isso está acontecendo também com outros autores. A Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, o Drummond, vários outros. Então, muita viúva espiritual, agora os poetas coloniais, coitados, eles estão mortos e esquecidos, né, pelo próprio externo. Justamente. É interessante esse processo. Eu lembrei, falaram disso, lembrei daquelas cartas do Mário, recentemente, que deu aquele frisson todo, porque poderiam revelar uma homossexualidade do Mário, que foi um auê. Né? Então, assim, acho que uma parte de revisar o cânone também é revisar. Justamente, elas revelam a homossexualidade do Mário. Então, acho que parte do trabalho de revisar os critérios do cânone tem que passar por esse trabalho que é chato, sejamos honestos, mas de revisar os critérios de edição. Então, de ir aos arquivos e atacar a rinite, mas lidar com isso, sabe? É isso, a minha ideia é essa. Eu tinha uma, não sei se alguém quer fazer uma pergunta, eu tinha uma... sim. Na verdade, mais para compartilhar uma reflexão com o Caio, eu achei muito interessante essa comparação que você mostrou das duas edições, do Joaquim Norberto e do outro editor. E aí eu fiquei pensando justamente sobre o Joaquim Norberto, né, que foi responsável por organizar várias obras no século XIX, inclusive do Álvaro de Azevedo, que é o autor que eu estudo. E ele fez algo semelhante também de dar essas mexidas dele, né? Tem o livro do Álvaro de Azevedo, que é o Dia dos 20 anos, tem 2 prefácios. E na edição organizada pelo Joaquim Norberto, ele tirou um prefácio do lugar e pôs na frente, assim, totalmente de forma arbitrária, assim como você apontou que ele fez com o Alvarenga, de tirar esse soneto e dizer que ele não era digno do próprio Alvarenga, né? E aí eu fiquei pensando o quanto é curioso esse método de trabalhar, né, do Norberto, e o quanto a gente tem que ficar bem esperto com tudo que passou pela mão dele. Né? Sim, e não só dele. Porque o Lapa, ele tem um trabalho muito sério. Agora, quando você começa a ir em arquivo, o Lapa é um problema para o arquivo. No arquivo da Universidade de Coimbra, é fácil você achar qualquer coisa referente ao Alvarenga Peixoto, porque o Lapa ele simplesmente rabiscava aqueles manuscritos do século XVIII para indicar que ele tinha coisa do Alvarenga Peixoto. Então você pega uma folha, que é folha de alunos mesmo, de matrícula dos alunos, você consegue ler o nome do Alvarenga, mas tem umas partes dela que ficam quase ilegíveis, porque o Lapa pegou o lápis e saiu circulando ali para indicar que era importantíssimo, que aquilo se tratava de Alvarenga Peixoto. É assim... Eu fico pensando quem que era aquele fulano que ficou riscado embaixo do Alvarenga. Mas eu acho que precisaria revisar tudo isso. Porque o século XX fez um serviço muito interessante, em parte, mas também fez um grande desserviço. Obrigado. Fez um grande desserviço quando ele naturalizou tudo que esses editores do XIX fizeram, apenas criticando a superficialidade, sem criticar os pressupostos. Eu acho que agora está na hora da gente fazer mesmo. Não adianta a gente ficar reclamando, a gente tem que fazer. Né? Vamos lá. Eu ia comentar para o Fernando uma questão. Nos manuais de literatura, até hoje, pasmem, ainda se sugere que os padres jesuítas, quando ficavam deslumbrados com algumas belezas ou problemas na colônia Brasil. E eu queria saber do Fernando, que essa leitura, o Pécora já mostrou que isso é questionável, eu queria ver como é que o Fernando... Você já percebeu isso, obviamente, nas cartas do Vieira, que não é um deslumbramento, né? Quer dizer, sim. Dá para notar, lendo algumas análises sobre o período, sobre a Companhia de Jesus, mas principalmente sobre o período, outros autores também, que ultimamente isso é claro, é mais claro ainda nos autores, nos historiadores portugueses,
mais atuais, em que admitem para os textos que diriam grandiosos, como os sermões, os grandes textos, a articulação retórica, mas aí é comum ver por esses historiadores que não, mas aí a carta não, a carta a carta é a parte, ela demonstra a espontaneidade daquele autor, que não havia na sua profecia, no seu sermão, enfim, mas a carta está lá, a espontaneidade. E aí eles entram por essa porta nessa leitura de que esses padres estariam demonstrando nas cartas o seu deslumbramento, porque era ali o espaço que eles teriam para ser eles mesmos, né? Havia e dá para ver claramente pela leitura das cartas do Vieira que não é por aí, né? Assim, a carta, ela possui ela é preceito retórico, ela possui uma genealogia, ela deriva ali do costume retórico, e é possível observar, por exemplo, pela quantidade de manuais de escrita de cartas que se sabe, que se publicam, que circulam no século XV, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, pela Europa, pelos domínios aqui na América, enfim. E quando a gente lê, e eu tentei fazer um pouco disso no período de mestrado, mas até hoje é muito instigante fazer esse exercício de você ler esses manuais e encontrar ali todo o preceito e todo o procedimento que você encontra na carta do Vieira de uma forma muito clara ali, né? E não estou falando só de manuais portugueses, mas como estão circulando mesmo manuais publicados na França, ali nas regiões da Itália, na Inglaterra, enfim, mesmo regiões antagonizadas, regiões, por exemplo, calvinistas, luteranas, ali publicando manuais de cartas, e em Portugal igualmente, em Espanha, e como são ali, eles estão conversando diretamente. E nas cartas você vê realmente a presença desses preceitos, né? Então não é uma espontaneidade, ali é um gênero de texto que está sendo composto de acordo com a conveniência do tema, com a conveniência do destinatário e do que se quer desse texto, né? Que o centro que eu percebo nas cartas do Vieira é a petição, né? Como ele precisa pedir coisas, e para ele pedir coisas ele precisa persuadir, né? Para persuadir precisa com que todos os preceitos ali estejam de acordo com o que convém, né? Então isso é muito claro nas cartas. Desculpa, eu ainda comentei com os dois antes da gente entrar aqui, uma evidência material mínima assim, disso que o Fernando está falando, e do fato de que as cartas não são propriamente privadas, elas são feitas para serem lidas não só pelas duas pessoas ali, tem uma construção retórica. Em uma dessas miscelâneas que eu enchi, lá em Lisboa, tinha muita coisa, assim, muito papel de assim, natureza diversa, mas nenhum deles era privado, porque era uma miscelânea, foi compilado num livro. E eu lembro que em uma delas eu localizei, tinha uma carta do Vieira no meio. Você ia passando por relato de viagem, por texto fazendo contas mesmo, dizendo de dívidas de não sei quem, por algum caso notório de alguém que não pagou as dívidas, e de repente tinha uma carta do Vieira no meio dessas miscelâneas. Então é um texto que circulava assim, em cópias mesmo, por pessoas que não eram destinatários da carta, com certeza. Mais perguntas? Opa, diga. Não tem, é bem longe que eu vou falar, mas talvez o Caio, não sei se você conhece, assim, porque ouvindo você falar, eu trabalhei com a Ilíada no meu doutorado, e isso é radical no caso desse texto, né? E eu não sei se você conhece, assim, só uma curiosidade quando você está falando dessa proposta de edição. Bom, tem um questionamento radical, né, e estudos bastante abrangentes dessa questão da história da edição. Como é que chegamos até essa Ilíada que a gente tem hoje? E tem um projeto, acho que é da Harvard, que eles disponibilizam, né, os diferentes papiros, manuscritos que a gente tem da Ilíada, que é um projeto de edição multitexto. Não sei se você já... Não, eu não conhecia esse não.
por falar, então é muito interessante. Assim, Ah, que legal. No site deles mesmo a gente encontra? Tem no site. Perfeito, eu vou procurar. Não sei, Não sabia. acho que não estão todos ainda, mas enfim, tem esse projeto multitexto, de edição multitexto da Ilíada. Acho que só da Ilíada, não sei se da Odisseia. É legal porque não tem... Porque eu já vi algumas plataformas que propõem expor todas as variantes. Então você tem um texto base, conforme você vai passando o cursor pelo texto, aparece aqui em tal manuscrito aparece isso. Mas que eu também acho que não foge do problema principal. Porque você continua tendo texto base. Continua sendo uno e continua tendo variantes. E o que eu quis fazer foi justamente justapor. E se a pessoa tiver uma necessidade muito grande de ter um texto base para ela conseguir seguir, ela que escolha um, mas que ela saiba que é arbitrário. Assim, ela vai ter que escolher. Eu não vou fazer esse papel por ela para que ela tenha a impressão de que aquilo ali é natural. Tipo, ela vai ter que ter o trabalho de escolher. Mas eu não conhecia, vou procurar. Obrigado. Então, claro, perfeito. Mais perguntas? Tem mais uma perguntinha, Giovana? Dá tempo de uma pergunta ainda? Ou já encerrou o tempo? Bom, então acho que eu vou, devido a Cronos, eu vou encerrar a mesa, agradecendo muito ao Caio e ao Fernando, e ao Hansen, e ao Ginsburg que estavam aqui, ao Ivan Marques, que não está, mas que nos convidou para mediar a mesa, a Giovana, que fez a mediação toda, os alunos mais da comissão. É isso. Obrigado, boa tarde a todos.